Olá, seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria imensa ter você junto com a gente. Aproveite este momento e reúna toda a sua família para louvarmos a Deus juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar nosso culto com quem você quiser. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 e às 18 horas. Não deixe de participar. Desejamos um ótimo culto para todos nós. Deus nos abençoe. Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa Igreja Batista da Granja Viana. Puxa vida, né? Nós estamos, em vez de progredindo, regredindo. Agora não conseguimos nem ter o nosso culto ao vivo ou lá na igreja. Nós estamos nos preservando as pessoas. Então agora voltamos a ter nossas palestras, pregações, tudo em casa, como estou fazendo aqui da minha casa. Mas em breve tudo isso vai acabar. Estamos já no final. Mas por enquanto você deve preservar a sua vida, a sua saúde, tá? Mantendo o distanciamento social, lavando suas mãos, usando máscara. Você deve se cuidar, tá? Então, hoje vamos ter o nosso culto e vamos fazer toda a direção dentro das nossas casas. Fique todo mundo junto, vamos estar juntos agora, louvando ao Senhor. Eu quero orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque nada pode nos separar do teu amor e o Senhor nos deu essa tecnologia de poder entrar nos lares das pessoas, louvar e glorificar o teu nome, ouvir a tua palavra. Ó Deus, age hoje, que o seu Espírito Santo possa transformar vidas, consolar as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço isso agora. Amém. Vamos cantar? Vamos lá. Deus abençoe. Olá, queridos. Que bom que vocês estão aqui. E eu te convido a abrir os seus corações para que Jesus reine sobre sua vida. Vamos entrar na presença dele pelas portas do louvor. Lá em Salmo, capítulo 100, versículos de 2 a 4. Diz assim: prestem culto ao Senhor com ações de graça. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem graça e bendigam o seu nome. Amém. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para que Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se
Rendam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. Alegramos, Senhor, por poder estar na Tua presença. Presença tão amável, presença tão doce, presença que nos traz confiança. Nós entramos, ó Deus, na Tua presença pelas portas do louvor. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Cante mais uma vez. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso,
se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar ali. Você não pode fugir da presença de Deus, Ele vai estar ali, todo cheio de glória e majestoso. Abba, Pai, Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Ó Deus, Tu és grande e majestoso. E por estar na Tua presença e ela ser tão forte, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu quero te dizer, meu amigo, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, Deus verdadeiramente é bom e o seu amor é eterno. E apesar das situações, o plano de Deus não mudou. O plano de Deus para a sua vida não mudou por conta da pandemia, não mudou porque talvez você tenha perdido o emprego e não mudou porque talvez o seu coração ele esteja dilacerado por ouvir tantas notícias tristes. Meu amigo, não permita que as preocupações elas inquietem o seu coração ao ponto de você perder a perspectiva de quem Deus é. Ele é bom, Ele é amável, Ele é fiel. E lá em Filipenses, a palavra dele nos encoraja a não ficar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, pela gratidão, pela ação de graça, apresentar diante dele todos os nossos pedidos, todas as nossas inquietações, nossas preocupações, os nossos medos, a confusão da nossa mente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus ele é soberano sobre todo o universo. Nada, absolutamente nada, passa despercebido ao seu olhar. Eu quero te dizer que Cristo é a única esperança. Creia nele. Espere. Espere apesar de querer que tudo isso passe logo. Espere. Deus tem propósitos eternos para a sua vida. Ele é dono de tudo. Esse é o meu Senhor e é o seu também. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva e do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. E aí o capítulo continua mais lá embaixo dizendo assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por isso, meu amado, coloque diante dele agora, nesse momento, a sua dor, o seu medo, a sua aflição, os seus sonhos mais profundos, os seus desejos. Ele pode. Você não pode, você não vê, mas ele pode ver todas as coisas estão nele. E a palavra de Deus, ela é eficaz, e ela sabe, e Deus sabe onde ele vai agir na sua vida. E aí você pode cantar assim, olha: como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do mar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é teu e também teu Senhor. Muito bem. Agora vamos ter o nosso momento de oração. Temos muitos pedidos de oração. Pessoas queridas e amadas nossas que estão no hospital. A Roberta. Carecemos de muitas coisas que pedimos para Deus. Mas a nossa oração fica empobrecida se nós ficarmos só nos nossos pedidos, que temos muitos. Mas vamos pedir para que Deus nos fale alguma coisa antes de orar, para que a nossa oração seja baseada na palavra dele. Então eu escolhi o Salmo 37, de 1 a 4, de 1 a 5, e em cima desses versículos a gente fazer a nossa oração. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair sua justiça, e aí vai. Mas eu queria mudar um pouquinho. Não te indignes por causa dos malfeitores. O que nos indigna hoje? Tá certo? Talvez política, talvez o que está acontecendo, mas o que nos deixa preocupados hoje? A situação do país, a sua situação financeira, a doença, a insegurança, a tristeza. Eu gostaria que você fizesse a lista do que te preocupa. E aí, a partir do versículo 13, ele fala: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. Ele está pedindo. Agrada-te do Senhor. Versículo 4. E ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te, é louvar, eu me agrado de ti. Eu fico feliz em ti, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor me salvou.
Então agrada o Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu queria apelar hoje nas nossas orações que nós confiamos no Senhor, nos agrademos dele e ele entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque ele é bom e a sua vontade é boa, agradável, perfeita. Então, vou orar agora, nesse sentido, tá bom? Ó nosso Deus e Pai, Tu sabes como muitas pessoas que estão nos ouvindo agora carecem de alegria, estão ansiosas, estão preocupadas, estão doentes, estão num leito de dor, estão inseguras, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por eles. E quero pedir para eles e nós, como diz a Tua palavra, confiar no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a agradar-nos de Ti, a louvarmos o Teu nome mesmo na tribulação. E entregar o caminho ao Senhor, porque o Senhor é que vai fazer a sua obra, não somos nós. Deus, dá paz a nós, dá paz a todas essas pessoas que estão sofrendo. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos fazer o nosso período de ofertas. Nós temos muito o que agradecer a Deus e temos também, isso é um motivo de alegria que eu tenho, é de poder estar sendo bênção na vida de tanta gente. Tantas pessoas estão sendo ajudadas pela igreja, ajudadas com cestas básicas e com dinheiro. Pessoas, até pastores, porque eles estão necessitados, estão sem sustento, e a nossa igreja tem ajudado. Eu fico muito feliz com isso. E só temos isso porque você tem dado. Então eu peço agora que você ore a Deus e dê com amor, gratidão, generosidade, para que nós possamos continuar a obra, sustentando, pagando as nossas contas e ajudando muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, não dê se for por constrangimento, eu tenho que dar, ou então por barganha, né? Eu vou ter bênção se dar. Não pensa nisso, porque se você pensar assim, você não vai ter bênção nenhuma. Pode guardar o seu dinheiro, mas se você der por amor, por gratidão a Deus. Então nós vamos ouvir uma música agora, você pense no quanto você vai dar. E tem várias maneiras, tem a nossa conta que deve estar aparecendo aí, tem o QR Code que dá outras maneiras de você captar esse QR Code, ele vai dar outras maneiras de você contribuir, tem o Pix, né? Tem várias maneiras, mas ore e pense e dê conforme o que o Senhor propôs no seu coração. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Minhas vestes no sangue lavei
Então, agora vamos continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta da alegria. Eles tinham um probleminha lá que Paulo detectou e ele, todos os versículos, todos os capítulos, ele fala que é a falta de união, alguma briga naquela igreja. Então essa é uma advertência que Paulo fala. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo, principalmente do versículo 5 até o versículo 11, é um dos capítulos, um dos textos mais importantes da Bíblia. Vários teólogos, eu li alguns que falaram que é o texto mais importante da Bíblia, mas vamos ver. Primeiro vamos começar do versículo 1 até o versículo 4, depois de 5 a 11. E Paulo, ele está falando num contexto que nós falamos semana passada, de briga, de você tem que lutar, né? E lutar contra o mundanismo na igreja que nós falamos, sobre os enganos que vêm, lutar sobre o liberalismo teológico, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Entre outros, e aí a gente tem que lutar contra essas forças que vêm de fora. Mas agora Paulo, ele põe aqui no capítulo 2, completai a minha carreira. Né? Eu vou ler do versículo, do versículo 1 até o versículo 4. E eu vou ler aqui na revista atualizada. Que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora ele vai falar, e ele fala, interessante, né? Completai a minha alegria. As lutas que vem de fora, ele põe agora uma luta que vem de dentro. E é a segunda parte dessas lutas que nós vamos ter, e essa luta vai ser pela unidade do corpo, né? Nós vemos aqui que essa é um texto, é um assunto extremamente comum na Bíblia. Inclusive está na oração sacerdotal de Jesus, né? Em João 17, 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou roga por nós, né? Porque o que Jesus orou nessa hora, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A maneira mais eficaz de nós mostrarmos como a igreja é, de atrairmos as pessoas para a igreja, é sermos unidos e as pessoas olharem, puxa vida, como esse pessoal se ama, né? Então, nós somos, como falei semana passada, cidadãos do reino lutando contra as armas fora, mas agora como que nós vamos agir para nós, né? Nós temos uma união muito grande que é ser cidadão do reino, né? Se nós pensarmos em união, nós vemos várias pessoas que são unidas, né? Um objetivo em comum é a união, né? Tem bandidos que têm o mesmo modo de pensar e são unidos, né? Então, objetivos semelhantes, paralelos, alguma coisa que me leva ao mesmo lugar, me unem aos meus colegas. O network, né? Você vai encontrar pessoas que possam ser boas para o seu trabalho. Mas aqui a união é diferente. Aqui a união é diferente.
ele fala, se há, pois, versículo 1, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto de misericórdia. Ele fala 4 aspectos da união que tem a ver somente com a capacitação do Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Alguma motivação, o Paracletos, né, que é o Espírito Santo, ele nos dá motivação. Paulo mesmo fala, né, que ele faz o efetuar, o querer e o efetuar. Então a motivação vem pelo Espírito Santo. Senão nós não teríamos motivação de estar no reino, de permanecer no reino, de buscar uma santidade. Não teríamos a motivação. E a motivação vem dele. Né? Alguma consolação de amor. Ele é o nosso consolador, como diz lá em João 14, 15, 16, Jesus falando que ia mandar um consolador, e esse consolador é o Espírito Santo. Comunhão do Espírito. No Espírito, esse Espírito agora é diferente do Espírito que nós vimos semana passada, que é um Espírito com letra minúscula, se você for ver aí. Mas aqui é um Espírito com letra maiúscula, uma comunhão no Espírito Santo. Alguma profunda afeição, compaixão, entranhados afetos de misericórdia. Isso são características da união que somente o Espírito Santo pode fazer. Não tem outra maneira. É uma ação do Espírito Santo. Então, é uma influência do Espírito Santo. E nós somos cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, nós deveríamos ser unidos, né? Hoje no mundo há uma divisão tremenda. Não sei se hoje no mundo, né? Um dos livros que eu li foi do Martin Lloyd-Jones, que foi pastor lá da Westminster, da Catedral de Westminster, lá na Inglaterra, durante muitos anos. E ele, em 1947, ele pregou um sermão sobre esse texto. E ele citou que esse mundo está dividido em 2, beligerância. E eu, quando eu li o sermão que ele escreveu, eu me senti tão contextualizado hoje. Continua o mundo dividido. Continua o mundo hoje dividido em eu estou certo, você está errado. Né? O meu grupo está certo, o seu grupo está errado. Um despreza o outro, um humilha o outro, né? Porque eu estou certo, você está errado. Né? Um julga o outro. Os mais velhos, os mais novos. Os mais novos, os mais velhos. Um julgando o outro e não há união. Né? Preferências políticas. Não interessa se eu te amo, se nós temos a cidadania no céu e a cidadania do reino de Deus. Mas a gente fica tão empobrecido lutando pela política hoje, quando amanhã mudou tudo. Com esses nossos políticos e as nossas tendências que são terrivelmente mutáveis e vão nos frustrar com absoluta certeza, e isso faz com que nós nos separemos. Não, eu sou de direita, você é de esquerda, eu sou de esquerda, você é de direita. São motivos de separação, esse julgar, né? Essas divisões. E como nós vivemos, né? Nós vivemos muito no sentido de eu estou certo, você está errado. Em Romanos 14, 3, quando Paulo fala das pessoas que comem e julga as pessoas que não comem, as pessoas que não comem desprezam as pessoas que comem carnes sacrificadas a ídolos, ou bebem também, como está lá, ele põe em um versículo que diz assim: quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Deus nos acolheu misericordiamente, graciosamente, independente da nossa tendência, da nossa ideia,
política ou não. Por isso que ele coloca, tenham o mesmo, completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa, o mesmo modo de pensar. E qual seria esse modo de pensar? Eu sou um cidadão do reino. Eu sou filho do Altíssimo Deus Todo-Poderoso, que me adotou e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse meu irmão do lado, que mesmo que pense alguma coisa diferente de mim, ele também é um cidadão do reino. Eu sou um filho de Deus, sou um filho adotado, sou irmão de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Então, esse modo de pensar que ele está falando, penseis a mesma coisa, isso é o mais importante, tá? E aí eu vou viver para quê? Eu vou viver para o meu partido político? Para essa tendência política ou para alguma ideia? Não, eu vou... Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, versículo que todos temos que decorar, e você teria que decorar, que diz assim, portanto, comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E as nossas divisões não são para a glória de Deus. Essa mesma igreja de Corinto, eles tinham uns de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Estavam numa divisão tremenda. E Paulo, ele dá uma bronca boa ali naquela igreja. Nós estudamos há pouco a carta de Corinto. Então, como que nós vamos lidar com isso, né? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, seja unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele fala em termos de lealdade comum. Completai a minha carreira de modo que penseis a mesma coisa. É uma lealdade comum. Eu tenho que ser leal ao meu irmão, mesmo que às vezes se divirja de alguma coisa, mas nós somos cidadãos do reino. Humildemente, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. E ele põe um termo aqui difícil, né? Considerando cada um superiores a si mesmo. Vamos depois destrinchar mais sobre isso, mas eu queria, antes disso, falar como é que eu vou não ter partidarismo ou vanglória. Minha opinião sobre mim mesmo. Como é a minha opinião sobre mim mesmo? Como eu me considero, né? Eu me considero uma pessoa extremamente importante, eu tenho um currículo, eu sou graduado, pós-graduado, pós-pós, eu sou isso, aquilo. Ou eu, biblicamente, me considero um miserável pecador. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E Spurgeon falava, Spurgeon falava, né? Se você não se considera o pior dos pecadores, você tem algum problema. Então, por maior currículo que eu tenha, eu devo me considerar um miserável pecador. Qual a minha opinião sobre mim mesmo, a sua opinião sobre você mesmo? Eu tenho que pensar que por mais dinheiro, poder, currículo que eu tenha, isso é graça de Deus. Isso foi dado por graça, então eu não tenho mérito nenhum. E essa palavra, não façais por partidaria ou vanglória, vanglória é uma glória vã. Se eu me orgulhar do que eu tenho, é uma glória vã, porque foi Deus que me deu, então eu tenho que dar essa glória para Ele. E não pegar essa glória para mim, porque se eu pegar essa glória para mim, eu fiz, eu aconteci, eu estudei, eu lutei, isso é uma vã glória, porque é uma glória que eu estou roubando de Deus, né? Por isso que eu devo me perguntar quais são os meus direitos, que exigências eu posso fazer, eu mereço. São perguntas assim muito... o que me faz melhor que os outros? O que eu posso... O que os outros têm que me servir? Na realidade, deveria ser o contrário. Eu não tenho direito nenhum, porque tudo que eu tenho foi graça.
Sim, o que será melhor para todos, eu deveria pensar. O que eu posso fazer para outra pessoa? Isso talvez comece a clarear a ideia de considerar os outros superiores a mim. Na hora que eu tenho o meu próximo perto de mim, eu ver ou procurar ver quais as necessidades do meu próximo, como eu posso ajudá-lo, o que eu posso fazer pelo meu próximo. Se a hora que eu tirar o olhar de mim e olhar para meu próximo, vendo a necessidade dele, tentando amá-lo, isso vai fazer com que eu o considere superior a mim. É essa a ideia. E agora ele vai entrar no texto muito interessante e um dos mais importantes da Bíblia. Olha só, eu vou ler agora aqui, versículo 4 até o versículo 11. Diz assim: não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso que nós vimos, né? Eu estou considerando os outros superiores a mim quando eu olho para o outro, antes de olhar para mim. E ele põe como comparação, olha como o apóstolo Paulo faz, ele põe um texto extremamente teológico agora, mas diante de uma prática. Não adianta a teologia somente sem a prática, porque aí ela fica totalmente estéril e fria. Mas ele põe versículo 5, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a maneira como Paulo coloca que devemos agir. Colocar o nosso Jesus como a pessoa que devemos imitar em todos os sentidos. Porque, vamos fazer uma analogia agora, ele, embora sendo Deus, né? Tem de vós, porque ele subsistindo em forma de Deus. Subsistir é ele existia como Deus, ele era eterno como Deus. Ele é Deus, né? Então, em outra tradução, na NVI, NVT, está dizendo assim: embora sendo Deus, não se apegou a ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, em forma de escravo, tornou-se humano, humilhou-se a si mesmo, foi obediente em morte de cruz. Eu gosto muito daquele versículo que João 17:5, que diz: glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Existe a Jesus eterno, como Deus, porque ele é Deus, ele não foi formado, ele é Deus, é consubstanciado com Deus, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três existindo desde a eternidade. Imagina a glória que ele tinha antes que tivesse mundo. E ele não, ele tornou-se humano, humilhou-se a si mesmo. Ele não julgou ser Deus, mesmo sendo Deus. Então essa é a maneira de considerar os outros superiores, porque ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Você, sendo presidente da empresa, não julgue com usurpação ser presidente da empresa. Mas olhe para aquele funcionário mais humilde, como criatura e filho de Deus, muitas vezes. Isso é considerar os outros superiores, tá? É não me apegar ao que eu tenho, tá? É o que eu tenho, mas esvaziar-me do que eu tenho, o que Deus me deu por graça, para servir os outros.
É isso que acontece. Então, esvaziar-me para servir. Nós temos vários direitos, né? Eu estudei, eu sou superior, eu tenho curso superior, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, né? Eu tenho direitos. Mas vamos considerar algumas coisas desse direito. Primeiro, foi graça. Você não tem mérito nenhum nele. Segundo, você e eu somos miseráveis pecadores. E só estamos vivos e temos o céu, a vida eterna, por graça, nada que possamos fazer. Então, aí nós temos que considerar o outro. Como Jesus, ele se humilhou em forma de servo e teve morte, né? Ele teve morte e morte de cruz. Vamos considerar que no Salmo 127, que diz aos seus amados ele dá enquanto dorme. A minha luta por poder, isso aí vem de Deus. O que eu vou ter? Então, o que eu fizer aqui na terra, eu devo fazer para Deus. E deixar nas mãos de Deus o resultado. Isso para tudo, hein? Na empresa, em casa. O que eu vou fazer para minha esposa e vice-versa, mas não interessa o que ela vai fazer, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer para Deus, para a glória de Deus. Procurando servir a minha esposa, servir meus filhos, servir meus pais, servir meu irmão que está na igreja, servir o mais velho, servir o mais novo. Considerando os outros superiores a si mesmo. Considerando os outros, esvaziando, não julgando com usurpação o ser que Paulo é, o ser que você é, o ser que fulano é. Então, essa é a atitude que ele nos põe. E ele coloca Jesus como exemplo, né? Agora ele vai descrever, e eu teria que falar muita coisa sobre isso, mas ele vai descrever um texto extremamente teológico de quem era Jesus. Primeiro ele começa com a história, né? Antes ele era eterno, antes e foi depois. A Bíblia é assim, né? Ele começa com era uma vez e terminou viveram juntos, viveram felizes para sempre. Essa é a nossa história, né? Então, ele se esvaziou, se humilhou. A história, nós temos que pensar nisso. Ela não é algo sem sentido, como o John Paul Sartre falava, né? Ou como os gregos falavam, que a história é um círculo que se repete. Não. A história começou, tem um meio, tem um fim. Nós estamos vivendo agora, no ano 2021, com essa pandemia. Nada foi um acaso, mas tudo Deus determinou. E ele determinou no tempo certo que Jesus viria, entraria na história, morreria por nós. Isso é história, tem começo, meio e fim. Em breve vai acabar a história. Em breve vai terminar tudo, Jesus vai voltar. E se ele não voltar até eu morrer, que eu acho que ele vai voltar antes. Mas se ele não voltar, eu vou morrer e acabou a história para mim. Mas Jesus está para voltar, né? Então, vamos ansiar a vinda de Jesus, né? Maranata. E lembrar de Jesus, né? Que é Deus. Jesus é Deus. Não importa que outro nome haja, não existe salvação em outro nome, só em Jesus Cristo está escrito. Ele é Deus. Agora, esse Deus Filho, encarnou, ele não se apegou ao seu direito, ao que era ele mesmo Deus, mas ele humilhou-se até a morte de cruz. Está aqui no texto que nós lemos, né? Não pode haver maior crueldade do que uma morte na cruz. Não, porque tem a vergonha. A pessoa era espancada antes. Depois era pregada no madeiro sem roupa, um sofrimento físico.
absurdo. Não tem, eu acho que, outro sofrimento físico maior do que a cruz. Ele sofreu moralmente porque ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado para a cruz. Naquela hora, ele lembrou do meu pecado. E ele pensou: Paulo, eu estou morrendo por esse pecado. Olha que coisa terrível, maravilhosa, mas terrível. Mas ele pagou o pecado. Não precisa mais eu sofrer por isso. E um sofrimento espiritual terrível. Então ele pegou um sofrimento físico, um sofrimento moral, porque pegou o pecado, e um sofrimento espiritual, porque Deus não pode viver com pecado. E aí houve alguma coisa que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? E ali era Deus Filho sofrendo. Então, no céu nós vamos entender e o que aconteceu. Então, teve a humilhação de Jesus e a exaltação de Jesus. Olha o versículo 9 a 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Amém. Ele dirige a história. Ele está com um livro, com os selos, e abrindo e administrando esse final dos tempos. Ele é o Senhor. Ele mesmo falou: toda autoridade me foi dada no céu, toda autoridade, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Hoje pode não se dobrar. Hoje existem pessoas falando mal de Jesus, falando mal de Deus. Mas um dia essas pessoas vão dobrar o joelho, olha, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Olha só que interessante. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Provavelmente ele está falando de, nos céus, os anjos dobrar sobre e confessar Jesus como Senhor. Na terra, todos os homens, todos, o mais ateu possível, o mais endemoniado possível. E debaixo da terra, está se referindo aos demônios, anjos maus. Todos vão dobrar seu joelho e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É Kyrios, é a palavra para Deus. Jesus Cristo é Deus. Todos vão confessar isso, para a glória de Deus Pai. Todos vão fazer isso. Uma hora vão fazer obrigados, né? Porque diante do fato não tem como. Mas hoje, quem fizer isso, dobrar o seu joelho hoje e confessar Jesus como Senhor, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Hoje, quem confessar Jesus como Senhor, dobrar o seu joelho, confesse. Quem fizer isso hoje espontaneamente, porque no final vai fazer isso e não vai ter salvação. Porque foi obrigado e não tem como. Mas hoje, quem fizer isso, está salvo. Tem a vida eterna. Então, o grande apelo desse texto é isso. Confesse Jesus como Senhor, Cristo, para a glória de Deus Pai. Dobre o seu joelho hoje, espontaneamente. E aí você vai ser salvo. E o apelo, não tão importante quanto esse, mas tem muita importância, é para que nós vivamos humildemente, vivamos nossa comunidade com unidade, né? Isso seja muito importante. Vamos ter a visão de história, que nós estamos chegando no final da história. Consciência que Jesus é Deus. E caia de joelhos sobre Ele. Você tem o Espírito Santo habitando em você para fazer tudo isso, porque é Ele que tem que fazer. Então, hoje mesmo, dobre o seu joelho e confesse Jesus como Senhor. Esse é o maior apelo que podemos fazer. Que texto! Puxa vida, ele é muito rico, tão rico que eu acho que não conseguimos falar nem 100 vezes o que ele deveria ter falado.
Muito humildemente me considero tão incapaz de expor esse texto. Mas se o Espírito Santo tocou na sua vida, dobre o joelho e confesse Jesus como Senhor. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos muito pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos porque Jesus veio, sendo Deus, e se humilhou encarnando como gente, e se humilhou tendo morte de cruz. Por que isso, Senhor? Para me salvar e salvar todo aquele que confessa Jesus como Senhor hoje. Ó Deus, obrigado por isso. Temos a eternidade toda para glorificar o teu nome com isso, Senhor. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Deus é bom em tudo que faz, Deus é bom em todo momento, Ele é bom, não há nada que eu faça que impeça a bondade de Deus sobre mim. Deus é bom em tudo que faz, Deus é bom em todo momento, Ele é bom, não há nada que eu faça que impeça a bondade de Deus sobre mim. É fiel, tudo que prometeu vai cumprir. Seu amor jamais acaba. Salvador, sua vida por mim entregou. Sua graça é bastante para mim. Deus é bom em tudo que faz, Deus é bom em todo momento, Ele é bom, não há nada que eu faça que impeça a bondade de Deus sobre mim. É fiel, tudo que prometeu vai cumprir. Seu amor jamais acaba. Salvador, sua vida por mim entregou. Sua graça é bastante para mim. Olá, bem-vindos ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, no momento não estamos fazendo cultos presenciais, como vocês já sabem, devido ao agravamento da pandemia. Por isso estou aqui para reforçar o convite para vocês participarem dos nossos cultos online. Eles são transmitidos todos os domingos às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite, por nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Não deixe de assistir e louvar a Deus junto conosco. Irmãos, como vocês já sabem também, as atividades da nossa igreja continuam sendo realizadas online e temos programação para todas as idades. Capture este QR Code aqui que você está vendo na tela para ter acesso a todas as nossas atividades através do IBGV Juntos. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code ou então capturá-lo com o app Media Code. Agora, vamos às programações? Toda terça às 8 da manhã temos o IBGV em Oração, a nossa reunião de oração virtual pelo Zoom, onde refletimos rapidamente sobre a Palavra de Deus e oramos uns pelos outros. Todas as quintas temos nossa live com o Pastor Jafé pelo nosso Instagram com assuntos variados e para todas as idades. Às quintas também acontece o PG dos adolescentes às 8 da noite. As meninas se reúnem com a Gabi e os meninos com o Gui. E aí, você já está participando?
Pais, seus filhos já estão participando? Os jovens também têm um pequeno grupo que acontece agora só uma vez por mês, também na quinta-feira. E toda semana tem o PPG, ou seja, um pequeno grupo do PG, entendeu? Ou seja, os jovens se dividem em menores grupos. Então, para você participar do PG geral e do PPG, procure a Mariana ou o Gabriel, tá certo? E além disso, todo sábado acontece o Soma Live às 8 horas da noite, que é o culto dos jovens virtual feito com todo o carinho para você participar. Temos também o PG das crianças e IBGV juntinhos, que acontece aos sábados às 6h30 da noite e está sendo feito pelo Zoom também. Se você não conseguiu anotar todas as programações, não tem problema nenhum, é só capturar este QR Code aqui para ter acesso a todo o conteúdo. Não fique de fora da nossa programação, participe e encoraje sua família e amigos a também desfrutarem da Palavra de Deus junto com a gente. E nos siga nas redes sociais para saber das nossas notícias mais recentes, acesse nosso site, ouça os nossos podcasts e compartilhe nossos conteúdos com quem você quiser. Agora o meu recado vai para você, querido visitante. Se você está nos visitando, por favor, capture esse QR Code e responda ao nosso formulário. Assim iremos entender suas necessidades e poderemos te atender da melhor maneira possível. É uma alegria ter sua presença virtual junto conosco. Como já falei, as nossas atividades continuam mesmo na pandemia e aqui na Igreja Batista da Granja Viana a gente crê que contribuir para o sustento da igreja é um grande privilégio, uma expressão de amor a Deus e deve ser feito com alegria conforme determina o seu coração. Portanto, não se sinta pressionado ou constrangido com este momento. E você que pode e quer participar dos dízimos e ofertas, os dados da nossa conta e as opções para você contribuir estão nesse QR Code aqui do ladinho, que você está vendo. Pode ser pelo PagSeguro, PicPay, Pix ou transferência bancária normal. E eu sei que muitos já devem ter visto, mas eu preciso reforçar. Durante o mês de março, toda terça-feira às 7h30 da noite, você vai poder assistir aos episódios do nosso IBGV Talk pelo canal do YouTube. O IBGV Talk é um bate-papo honesto onde entrevistamos pessoas para falarmos sobre assuntos atuais baseados na Bíblia. E nessa primeira temporada vamos falar sobre assuntos relacionados às mulheres. Então vai lá no nosso canal do YouTube e procure por IBGV Talk para ter acesso aos nossos episódios. Os conteúdos podem também ser compartilhados com quem você quiser. E nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e pelas nossas redes sociais. E também não esqueça de que nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. E por falar em YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like que ajuda muito a gente. Tchau, tchau pessoal e até domingo que vem!